Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos continuar fazendo a leitura do nosso paradidático. Eu espero que todos estejam bem. Um beijo no coração, no seu coração que está escutando aí do outro lado da telinha, certo? Hoje, sexta-feira, certo? Dia 26 de junho. Muita saudade. Bem, gente, nós estamos lendo o livro A Menina que Fez a América, né? Nós paramos na parte que ela dizia que lá na aldeia dela, só quem tinha acesso às azeitonas era aquele pessoal que tinha o dinheiro, né? Que eram proprietários de terras. Nós lemos aqui, certo? Nessa página. Tudo acontece em Saracena com Fortunatella, lembram agora? Pois é. E agora, nós vamos passar bem para cá, para essa página, ó. Continuando as três bengaladas. O que ela estava dizendo que caía no chão? Vou bem aqui para o finalzinho de onde paramos, tá? Deixa a tela abrir. Tá complicado hoje, viu? E eu tenho quase certeza que não é a internet. Eu tenho quase certeza que é a plataforma digital. Vocês estão olhando aí como tá tudo em branco? Aí complica a vida do professor, complica a vida de vocês também. E eu queria mostrar o finalzinho da outra para a gente iniciar a próxima página. Os donos das terras lhe davam permissão de recolhê-las, e eles a vendiam a preços mais baixos do que os frutos colhidos das árvores, conseguindo assim um dinheirinho para seu sustento. No tempo do inverno, porém, não havia azeitonas caídas nem espigas de trigo pelo chão. Não havia nada, só a secura dos campos que iam reflorescer na primavera. Então, a pobreza dos pobres aumentava e era preciso socorrê-los. Um monge cuidava disso. Uma vez por semana, ele aparecia em todas as casas da aldeia, pedindo roupas e alimentos para seus protegidos. Trazia uma grande sacola às costas, que ia enchendo com as ofertas recebidas, e se apoiava numa grossa bengala que usava para bater 3 vezes em cada porta. Toda a gente já o conhecia e o esperava. Aquela sexta-feira, porém, na nossa casa, alguma coisa diferente aconteceu, e foi por culpa minha. Ou não teria sido. Era inverno. Minha avó Catarina, como toda velhinha, era muito friorenta. E acendera a lareira que ficava numa das duas grandes salas de casa. Estava perto do fogo, acendendo as mãos e o traseiro, quando de repente soaram 3 conhecidas bengaladas na porta. Ela olhou para mim assustada. É o monge, vovó? Eu a tranquilizei. Eu sei que é o monge, Fortunatella, mas é que eu esqueci de recolher as esmolas desta semana. Como vou fazer? Eu, dentro de mim, achava que a vovó devia abrir a porta e explicar ao monge o que acontecera. Mas ela sentiu vergonha, não sei por quê. Minha avó era uma mulher muito boa e caridosa, que sempre separava um pouco do vinho guardado dos tonéis da casa para encher as garrafas dos pobres nos dias de frio. E agora ali estava ela, preparando-se para mentir. Fortunatella, abra um pouquinho só a porta e diga ao monge que a vovó não está.
Mas a senhora está, vovó, disse eu, que só aceitava as mentiras da minha imaginação, que para mim eram verdades. Vamos, faça o que eu digo. Na semana que vem darei ao monge o dobro das esmolas dessa semana. Obedeci a contragosto. Ou melhor, tentei obedecer, mas acho que alguma coisa dentro de mim se recusava. Porque ao tirar o ferrolho da porta, eu de súbito a escancarei gritando para o monge lá fora. A vovó não está. Diante da lareira, bem na frente, à rua, a minha avó apareceu de corpo inteiro, com o rosto afogueado. Não sei se pelas chamas da lenha ou se pelas labaredas de vergonha que lhe subiam ao rosto. Não houve tempo para nenhuma explicação. O monge fechou a sacola das esmolas e partiu sem dizer uma única palavra. E desde esse dia nunca mais se ouviram nas tardes de sextas-feiras as 3 bengaladas da nossa porta. O que foi que ela fez, hein? Eu também não voltaria, não. As almas do Amém. E um belo dia, belo não, até que muito triste, Leone Galo, meu avô astrônomo, morreu. Teve um ataque do coração, assim como seu filho Domênico, meu pai. Na aldeia comentaram que o mal era de família. Eu quis chorar, mas ao sentir a cintilação da primeira lágrima no canto dos olhos, consolei-me. Vovô Leone devia ter ido para seu mundo de luz, agarrado à cauda de um cometa. Poderia até voltar à Terra numa estrela cadente se eu fizesse um desejo. Quem ficou muito mais triste do que eu foi meu irmãozinho Caetano, que acabou perdendo o seu segundo pai e teve de ficar morando sozinho com a tia. Eu não. Vivia no lar dos meus avós maternos, onde encontrava carinho, companhia, às vezes até mesmo grandes surpresas. Vou contar. Naquela grande casa de pedra, em que vovô Vicêncio e vovó Catarina moravam, ali na Rua dos Anjos, havia uma escadinha misteriosa que subia de uma que subia de uma das 2 grandes salas e que parava numa porta sempre trancada. Se a escada tivesse nariz, eu poderia dizer que ela batia com o nariz da porta, a porta do sótão. Ao perguntar para minha avó, posso entrar lá? Ela me respondia, não, Fortunatella, criança não entra lá. Lá me parecia um lugar assombrado e perigoso. Por isso mesmo fascinante, e eu insistia. Por que, vovó? É um segredo, e como é um segredo, não posso contar. Eu aceitava provisoriamente a explicação, porque gostava de mistérios. Mas de vez em quando sentia uma incômoda pulguinha me coçando atrás da orelha. O que é que havia lá? O que havia lá no sótão que eu não pudesse saber? Minha cabeça dava volta e meia volta e não acertava com a resposta. Até que um dia, ou melhor, uma noite, tive uma iluminação. E entendi tudo, pelo menos acreditei que entendia. Uma vez por semana, vovô Vicêncio reunia à noitinha todos os netos que eram meus primos, filhos de seus outros filhos, além da minha mãe. Esses primos, entre eles prima Rina, minha companheira de travessuras, vinham à nossa casa
depois do jantar e se reuniam à volta do vovô. Ele puxava um grande terço de contas de madeira e começava a rezar. Todo mundo rezava junto com ele e, ao final, um vibrante coro dizia bem alto: Amém. Ao ouvir esse amém final e triunfante, vovô Vicêncio erguia as mãos para o alto e encomendava o terço para as almas daqueles que já haviam morrido, assim como a vovó Fortunata, que eu nunca havia conhecido, e agora vovô Leone, que eu conhecera por tão pouco tempo. Pois naquela noite iluminada, quando o vovô fechou o coro do terço, erguendo as mãos e os olhos para o alto, tive a certeza que quem morava no sótão eram as almas do Amém. Ai, que lindo! Elas ali estavam, presas por correntes, ou quem sabe até livres, para vigiar meus passos e saber se eu me comportava bem. Assim que descobri a grande novidade, que ninguém me contou, mas que eu mesma me contei, nunca mais perguntei nada para a vovó Catarina. Eu apenas a observava a subir a escadinha. Peraí, gente, rapidinho. O de vocês aí não sumiu. No meu, que complicação. Eu apenas a observava subir a escadinha de quando em quando, carregada de grandes e misteriosos pacotes. Será que eram roupas e agasalhos para as almas? Elas deviam estar lá dentro, nuazinhas, tiritando de frio naquelas longas noites de inverno. Meu Deus, criança, é uma imaginação, né, gente? E eu só não ouvia as correntes se arrastando, porque o largo silêncio pesado que se fazia dormir, não, que se debruçava sobre a minha cama todas as noites, me fazia dormir sem ter tempo de escutar nem vozes, nem música, nem palavras. Nem mesmo minha própria respiração. Um dia, porém, e sempre em toda história, há um dia de um porém. Minha prima Rina, que morava numa casa ao lado da minha, perguntou-me de súbito: Fortunatella, o que é que o vovô guarda de bom lá no sótão, hein? Ofendida, respondi-lhe, mais que depressa: Vovô não guarda nada. Lá dentro, lá moram as almas do Amém, que guardam a casa de dia e de noite, principalmente de noite. Rina soltou uma grande gargalhada e me chamou de boba, desafiando-me. Pois você vá lá visitar essas almas, que terá uma grande surpresa. Eu não aguentava desafios e não sosseguei enquanto não me vi sozinha em casa, apertando nas mãos a chave do sótão que a vovó guardava dentro de um vaso. Subi devagarinho e com o coração assustado naquela escadinha que ia dar com o nariz da porta. E quando a abri, pus meu nariz no escuro. Será que as almas também estavam todas dormindo? Aquela hora da manhã, com o sol lá fora já tão alto. Mas que vagabundagem! E será que de repente ia dar de cara com a vovó Fortunata, que eu imaginava com uma camisola branca e uma touca de dormir toda feita de crochê? Ou será que ia esbarrar na alma do vovô Leone por perto da da janela, olhando para o céu lá fora? Procurando a janela, percebi uma fina fresta de luz escorrendo de um quadrado de madeira. Escancarei e a janelinha se debruçou sobre os telhados da casa de Rina. Voltei-me para olhar para dentro do sótão em que deviam dormir as almas do Amém. Onde estavam as correntes silenciosas? Não estavam. O que ali estava pendendo
do teto, ou muito bem armazenados em caixas e sacos, eram salames. Salame, gente. Azeitonas, queijos duros, figos secos, nozes, avelãs, amêndoas e mais um monte de coisas gostosas que minha avó Catarina fazia subir pela escadinha. Ai, quando eu me perco assim que eu fico em silêncio é porque eu fico lendo as linhas e me perco. Peraí. Pela escadinha toda vez que ia até o sótão. Era ali o estoque de alimentos para os dias de inverno, quando o frio enregelava os campos e não havia colheita. Era comida para os corpos do aqui. Não é mais as almas do amém, agora são os corpos do aqui. Rina me chamava da janelinha que dava para o telhado. Então, Fortunatella, descobriu o segredo das almas? E quando eu lhe contei o que havia achado, ela deu uma risadinha marota, como quem já sabia de tudo. Que tal passear? Que tal passar uma porção dessas coisas para mim? Depois você desce, a gente chama os meninos e vamos fazer um piquenique. Eu logo achei que vovô Vicêncio e vovó Catarina não se importariam se eu distribuísse o estoque entre os netos. E me preparei para fazer escorregar para o telhado vizinho metade daqueles alimentos que meus avós haviam armazenado com tanto sacrifício para os dias difíceis. Eu disse me preparei, porque uma comadre que passava pela rua, ouvindo risadinhas sobre os telhados vizinhos, correu a chamar a vovó, que estava na igreja de San Leone, lá na praça da Aquanova. Muito bem que o santo da igreja tinha o mesmo nome do meu avô astrônomo. Ou melhor, meu avô é que tinha o nome do padroeiro da Saracena. E certamente foi a boa alma dele que me salvou. Vovó Catarina levou um susto, mas me perdoou, achando que a culpa era toda de Rina, que era mais velha e mais esperta do que eu. E foi assim que acabei descobrindo quando vovô Vicêncio acabava o terço e erguia as mãos para o teto. Talvez estivesse pedindo às almas do Amém que velassem pela fartura dos campos na Calábria e que eu nunca deixasse faltar o pão e o vinho sobre as mesas, a fim de que nenhum calabrês nunca mais precisasse emigrar para as terras alheias. A imagem do vinho, do queijo, certo? Das uvas, muito legal. Página 48 e última que nós iremos ler. Vamos esperar ela abrir. A lição da moeda. Nós poderíamos deixar aqui para a próxima leitura, certo? Porém, nós temos 100 e poucas páginas de livro, então já estamos quase na metade, certo? Eu queria chegar hoje na página 50. Vamos ver o que vai dar. A lição da moeda. Na aldeia havia poucas distrações e a vida era sempre igual, todos os dias. Mas a criançada nunca se aborrecia. Inventava um monte de coisas com a imaginação. Lá pronto. Assim, que é a melhor fábrica de brinquedos de todos os tempos. Por exemplo, o concurso das bonecas de Páscoa. Quando chegava a Semana Santa, as mães faziam corpos e caras de massa de farinha de trigo, que assavam em forninhos de barro. Com os olhos e boca de pedaços de ovo cozido, as bonecas passavam as mãos das meninas que tinham de pôr-lhe lindas roupinhas. No domingo, todo mundo se reunia e uma comissão jogadora dava um prêmio à boneca mais vestida. E o corpo nu das coitadinhas não premiadas era comido com uma fina iguaria. Essas eram as brincadeiras de meninas
Essas eram as brincadeiras de meninas. Já os moleques da aldeia estavam briguentos e se distraíam com bolas de meia, cavalinhos de cabo de vassoura, Ai, meu pai do céu, pronto. Peraí, gente, não sai daí. Pedrinhas de rua e outras invenções iguais às de todos os meninos pobres do mundo. De vez em quando eu tinha licença de brincar com meus primos, aqueles mesmos que vinham rezar o terço toda semana em nossa casa. Eles sentiam muito ciúme de mim porque achavam que... Olha, meus amores, aqui está a nossa agenda, certo? Eu desejo um bom final de semana a todos e que Deus abençoe. Até semana que vem.